Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, tudo bem? Estamos por aqui com mais uma edição do programa Me'av Leben. Hoje nós iremos estar falando sobre a sétima Aliyah, ok? A sétima Aliyah, portanto, já finalizando, e mais o Maftir. Então, vamos fazer a brachá, a leitura do Torá, só para a gente não pronunciar palavras de Torá em vão, ok? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorá. Amém, vem amém. Bem, a sétima Aliyah desta parashá, ela vai do capítulo 20, do Pasuk 15 até o 18, e eu vou ler em tópicos na realidade. Bem, e aqui, nessa sétima Aliyah, o que a gente pode aprender? A Torá começa falando sobre todo o povo, viu os sons e as chamas, o toque do shofar e a montanha fumegava. Então, para você prestar atenção, devia ser uma cena fantástica, uma cena inexplicável, porque você olha, diz que todo o povo viu. Como é que pode? Todo o povo viu os sons, mas som não se vê, ok? Chamas, tudo bem, e fala que o toque do shofar e a montanha fumegava. Então, só para a gente aprender um pouquinho, as ondas, da mesma forma como se joga uma pedrinha no meio do lago onde a água está parada, você começa a ver aquelas ondas, ok? E se propagarem. Da mesma forma o som, ok? E o som não se vê, mas o som se propaga dessa mesma maneira. Só que a revelação do Monte Sinai foi tão forte, que diz a Torá que o povo viu os sons. Olha que interessante, o povo viu os sons. As chamas sobre o monte e o toque do shofar que aumentava cada vez mais, e a montanha fumegava inteira. Então a gente vê o poder aí através dos meios naturais, como foi forte essa revelação do Monte Sinai, ok? E viu o povo e eles tremeram, ok? Tremeram bastante, diz a Torá, e diz mais que eles retrocederam, ok? E eles disseram a Moshe: fale para nós e nós ouviremos, ok? Fale você para nós ouviremos, mas que Deus não fale mais conosco, senão morreremos. Aqui os nossos sábios vão dizer, não era que o povo não queria mais ouvir a voz de Hashem, mas era que a presença era tão forte, essa ligação da revelação da Torá era tão forte que quando eles ouviam a voz do Altíssimo, a voz de Hashem, era como se as almas deles, ou seja, o fôlego, a vida, quisesse deixar os seus corpos para se unir ao sagrado. A gente sabe que tudo que foi feito partiu do Eterno, assim como a nossa Neshama, assim como a nossa alma, nosso fôlego de vida, o Espírito que existe em nós. Então o que é que acontece? Quando houve essa revelação, a alma, diz os nossos sábios, que a alma ela veio até este mundo sem ser pela sua vontade. E o que mais ela anseia é retornar ao seio do seu amado, que está unida com o divino, está unida com o eterno. Alguns dos nossos sábios também vão dizer que ela é comparada a uma princesa que saiu do seu palácio, acabou se casando com um camponês, e por mais que o camponês fizesse de tudo para tentar alegrá-la, ele não iria conseguir. Por quê? Porque ela veio de um nível superior, ok? E nada daquilo que fosse material iria agradar ela. Então, da mesma forma, muitas vezes a gente se pergunta, e eu sempre bato nessa tecla, sempre tento explicar, que muitas vezes existe um buraco na nossa vida, existe uma falta. Muitas vezes, algumas pessoas, elas se encontram deprimidas, algumas pessoas se encontram tristes, se encontram com um vazio muito grande no seu ser, no seu coração, na sua alma,
E às vezes a gente se pergunta, a pessoa acha que se ela comprar um carro, aquela tristeza vai acabar. O que é que acontece? Ela compra o carro e a tristeza continua. Ela acha que a felicidade dela está numa casa, ela vai lá e compra um apartamento lá, maravilhoso, e quando ela vê, o vazio permanece. E aí ela vai tendo sucessões de compras, adquirindo bens materiais, e aquele buraco permanece na vida, na alma dela. Às vezes ela acha que é por causa de um relacionamento, do namorado, e etc., ou fazer faculdade, ou ganhar dinheiro, enfim, bens materiais, aquisições materiais, e no final das contas, quando ela coloca a cabeça dela no travesseiro, o que acontece? Aquele vazio permanece. Por quê? Porque esse vazio que existe dentro da alma de todo ser humano é a necessidade de estar ligada com o divino. Então esse vazio ninguém vai poder preencher. Esse vazio só vai conseguir ser preenchido pelo próprio Hashem. Através de quê? Através da realização de mitzvot, quando você se une ao Eterno. Ok? E aqui, só para finalizar, diz que eles morreriam. Porque senão nós morreremos, porque as suas almas estavam prestes a saírem e ao encontro do divino. E alguns dos nossos sábios vão dizer que todos eles passaram por essa, alguns sábios vão dizer que eles passaram, o povo passou por essa semi-morte, ok? E chegou a um nível muito alto e voltaram, na realidade, a ter a vida novamente. Tanto é que a Torá é muito interessante, que ela fala assim, não, nós morreremos, ou seja, enfim, alguns vão dizer, que o Midrash vai dizer que voltaremos, nós então morreremos, voltaremos a morrer. Enfim, isso é algo um pouco mais profundo do Zohar, não vou me atrelar um pouco a isso, só dessa pincelada para que a gente pudesse entender como foi profunda a revelação do Sinai. Aí diz que Moshe diz então, não temam, não fiquem com medo, pois o próprio Hashem, o próprio Deus, somente veio para erguer a sua reputação. Aqui os nossos sábios Urash vai dizer que o Eterno veio para Moshe, diz ao povo, não fiquem com medo, porque o Eterno veio justamente para trazer erguer as vossas cabeças, a sua reputação em meio às nações. Bem, e aí continua dizendo, para que depois de ver, o seu temor estará então em suas faces, pois não há mais nada além dele e vocês não pecarão. Aqui fala não só para o povo que iria temer o Eterno, não iria pecar mais, mas fala também que as outras nações iriam continuar temendo ao povo e respeitando o povo de Israel pelo fato desta revelação, ok? O povo guardou a sua distância, enquanto Moshe entrou aonde? Diz que entrou na escuridão, depois na nuvem, na névoa, onde Deus estava. Então aqui nós podemos aprender, são coisas profundas que aconteceram na revelação do Sinai. Ok? E aí termina então, portanto, essa sétima aliá, e aí nós começamos então, vem Maftir. Maftir vai do capítulo 18, do Pasuk 19 até o 23, e a Torá começa relatando sobre Deus disse a Moshe, isto é que você deve falar aos israelitas. Vocês viram que dos céus eu falei com vocês, meu fogo e poder mostrei na terra. Ou seja, o Eterno vai novamente falar e tentar ensinar a gente de que vocês não viram imagem nenhuma, mas vocês apenas viram, que do céu eu falei com vocês. Ou seja, que do céu, aqui o nosso sábios também entra naquela discussão se Hashem realmente desceu sobre o Monte Sinai ou não desceu sobre o Monte Sinai. E aí, como eu disse nas outras parashiot, que ele desceu como se fosse um cobertor, um lençol que se coloca, que se dobra sobre o monte. Mas aqui aqui a Torá diz que Deus disse a Moshe, isto é que você deve falar, vocês viram que dos céus eu falei com vocês. Ok? Mas também que o Hashem mostrou o seu fogo e seu poder na terra. Não façam uma representação de qualquer coisa, ou seja, os meus servos espirituais que estejam comigo, nem nos céus, nem debaixo da terra. Então, novamente, a preocupação da gente não fazer nenhum tipo de imagem, porque como todo dia nós rezamos e oramos, e o fundamento judaico também fala que Deus é incorpóreo, Ele é incorpóreo, ele não tem nenhuma forma. Sempre como a gente lê todos os dias de manhã,
Tem a canção que eu gosto muito de cantar, a Igdal, que fala Igdal Elohechai veishtabach mitzavet el metziuto echad veyachid keichudo למלא גם אינסוף לאחדותו אין לו דמוך הגוף ואינו גוף נורא לו אליו קדוש הייתו. Então aqui, essa música é muito interessante, a gente sempre canta, né? E ela fala sobre os 13 princípios da fé judaica, é muito interessante, que aqui fala: exaltemos o Deus da nossa vida e demos-lhes glória. Ele existe, mas a sua existência não é limitada pelo tempo. Ele é um e a sua unidade é inigualável e infinita. Ele não tem nenhuma forma, incorpore, nada pode ser comparado à sua santidade. Ele existe antes que fosse criada alguma coisa. Ele é o primeiro e nenhum outro precedeu. Ele é o Senhor do universo e de toda a criação. Ele demonstra a sua grandeza e seu poder. A inspiração da sua profecia concedeu aos seus homens da sua eleição e da sua glória. Nunca se levantou Israel um profeta como Moshe, que contemplou a face de Deus. A lei da verdade foi dada por Deus ao seu povo pelas mãos do seu servo Moshe, seu fiel servidor. E aí vem falando que Deus nunca dará outra lei e etc. Vou continuar aqui, fala, e Deus não dará outra lei, nem nunca mudará por nenhuma outra. Ele compreende, conhece os nossos segredos, viu o fim de todas as coisas desde o seu começo. E aí ele fala: recompensa os bons segundo os seus merecimentos, pune os maus segundo sua maldade. Nos fins dos dias enviará o nosso Mashiach, que venha brevemente em nossos dias, para redimir aqueles que têm esperança na sua salvação final. Os mortos, Deus, na sua grande misericórdia, fará reviver. Bendito seja o seu nome, louvado para sempre. Então aqui, amém? Aqui nós vemos algo muito interessante sobre a preocupação de que nós não vemos nenhuma imagem. Então, Shem existe, como acabei de ler, no incorpóreo, e isso já basta para a gente, porque a mente humana não consegue compreender, não consegue visualizar realmente a verdadeira essência de que é Deus. Mas quando a redenção chegar, a gente sabe, como os nossos próprios profetas, nos livros, no Sefer dos Neviim, eles falam justamente que nós iremos ver o próprio Hashem, iremos apontar, iremos dizer: esse é o nosso Deus, é quem esperávamos, e vai ser algo maravilhoso também. Ok, então a preocupação de não cair nesse erro de tentar criar alguma forma de Hashem. Ok? Não faça nenhuma representação, não façam querubim, ele fala, ok? O querubim de prata, ou se transformem em falsos deuses para vocês, deuses de ouro. Não façam para si réplicas de nenhum tipo de imagens. E ele ainda fala de querubim, até em nossas sinagogas, os nossos sábios vão falar, os nossos rabinos, por isso que dificilmente você vê, diferente de outras religiões, que tentam, eles acham, pelo fato de criar da melhor forma possível a réplica da Arca da Aliança, a réplica do Mishkan, etc. Isso vai os unir cada vez mais ao Eterno, vai trazer mais nível de santidade, e isso acaba caindo no erro de profanação das coisas santas de Hashem, ok? Então não faça isso. Ok? Não, nós devemos nos privar de fazer essas outras coisas. Eles fazem por não conhecerem a tradição, por não conhecerem o ensinamento. Eles fazem, a liberdade é deles, o livre-arbítrio é deles, mas nós, como povo, devemos tomar todo esse cuidado, ok? Como povo de Hashem, como bons judeus que somos. E aí continua falando: façam para mim um altar, ok? De terra, ligado, conectado à terra. Por quê? Aqui diz o nosso sábio Rashi, vem dizer porque foi logo dado depois de não fazer nenhuma tipo de idolatria, nenhum tipo de imagem, porque o próprio Eterno sabe a necessidade que o homem tem de nós tentarmos nos conectarmos a Ele, só que não é de qualquer forma. Eu sempre falo isso: você não pode criar maneiras de se achegar a Deus, criar liturgias, criar formas, porque já existe uma forma, e essa forma é determinada pelo próprio Hashem. Ele mesmo trouxe essa forma
que se deve se achegar a ele, como aconteceu logo no primeiro início que ele se revelou a Moshe. Ele disse: Moshe, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar está santo. Você não pode se achegar a Deus de qualquer maneira. O próprio Eterno estabelece isso, ok? E aí ele fala que vocês deverão sacrificar nele os seus holocaustos e seus oferecimentos de paz, e seus rebanhos, seus gados. Ou seja, não é para fazer imagem, mas se você quiser se unir a mim, existe uma maneira como? Através da capará, através do sacrifício, através do altar, que o próprio Deus instruiu como fazer. Não é com instrumentos de ferro ali, mas com pedras virgens, com pedras normais, ok? Tem todo um procedimento que o próprio Eterno dá, e a Halachá vai explicar isso mais profundamente. Onde quer que eu permita o meu nome ser mencionado, eu virei para vocês e os abençoarei, aqui dando uma referência ao Mishkan, que era móvel nessa época, depois ao Beit HaMikdash, que foi o local escolhido para que a presença de Hashem reinasse, que já estava predestinado desde a fundação do mundo. Quando vocês construírem um altar de pedra para mim, como estava explicando agora há pouco, não construam de pedras cortadas, pois a espada de vocês terá sido levantada contra ele e terá profanado, por ser um instrumento de morte, para construir um altar que dá a vida. Então isso daqui é muito interessante. Esse mesmo conceito a gente pode levar também para o caso de misturar carne com leite. Os nossos sábios dizem que são mitzvot, são preceitos, hukim ou huk, que foge do nosso entendimento, mas que nós devemos fazer. Algumas pessoas tentam explicar, mas aqui vem o ensinamento de que nós nunca devemos misturar morte com vida. Aquilo que é agressivo com bondade, ok? Então, justamente traz isso sobre misturar linho com lã, carne com leite, porque a carne é um sinal de morte, você matou, e o leite é aquele que dá vida. Da mesma forma, você vai pegar uma espada, um instrumento que serve para a morte, e aonde construir algo que gera a vida, que traz expiação e vida. Então tem todo o significado aí, ok? Não faça meu altar e não faça meu altar que subam com degraus, para que não apareça sua nudez. Não apareça sua nudez. Aqui é algo muito interessante que os nossos sábios vêm nos ensinar novamente sobre como se chegar até Deus. Ok? Quando você está tomando banho, a presença de Deus está fora, o Eterno preenche toda a terra. Só que como é que fica a minha questão com relação ao respeito diante da presença de Hashem? O Shulchan Aruch vem falando que até é proibido o judeu andar de cabeça erguida na rua, porque o próprio Mishlei fala que através do próprio andar a gente já conhece como uma pessoa é tula. Então por quê? Porque aquelas pessoas que andam com altivez, elas estão empurrando os pés de Hashem, estão empurrando os pés da presença de Deus. Então o Shulchan Aruch vem nos ensinar que nós devemos andar de uma certa maneira, de cabeças baixas, como se a gente tivesse compenetrado no nosso serviço, nas nossas obrigações, sempre com a cabeça não muito baixa e não muito alta, mas na medida do possível, sempre concentrado e não de forma autoritária. Tem todo um procedimento para isso. Por quê? Justamente porque nós estamos sempre diante da presença do Eterno. E por que não fazer degraus para não aparecer a sua nudez? Até existe um costume dos Hasidim, do Beit Chabad, toda vez que você for fazer a sua reza, passar um cordão em volta para dividir o corpo, tudo em sinal de respeito. Shulchan Aruch também vem nos ensinar que nós não devemos, quando estivermos dentro das toaletes ou dentro do banheiro, pensar ou meditar em palavras de Torá ou qualquer assunto de Torá. É proibido fazer isso. Até no Shabat, preferível que você pense em negócios do que em assuntos de Torá, porque existe toda uma preocupação com relação à santidade da união e da presença de Hashem, ok? Até ir finalizando, até o local onde você for fazer as suas rezas tem que ser um local que esteja higienizado. Você também tem que estar higienizado, porque não se achega a Hashem de qualquer maneira. E aí, a primeira mitzvah depois da outorga da Torá, nossos sábios vão dizer, da outorga da Torá,
foi uma mitzvah negativa. O que significa essa mitzvah negativa? Não fazer ídolos de prata ou ouro. Seguida de imediatamente pela construir o altar, ou seja, o Eterno nunca deixa a gente órfão, né? Não faça isso, mas ele diz como a gente deve fazer a coisa correta. Mesmo sendo uma mitzvah positiva, parece às vezes negativa, por ser a terra local onde todos pisoteiam. Isso os nossos sábios vão dizer, Rashi, que é uma mitzvah positiva, por mais que ela pareça negativa, porque a terra é algo tão comum de as pessoas pisoteiam, mas é uma mitzvah positiva porque o Eterno quer, como a gente sempre fala desde o início dos nossos programas, nós devemos ser instrumentos para fazermos da terra, do nosso local de trabalho, das nossas vidas, uma morada para Deus. O Eterno, desde o início da criação, desde do ensinamento de Bereshit, o que ele quer é formar essa parceria com o homem, ok? O homem é para cumprir as mitzvot aqui, senão ele não teria feito o homem na terra, nós não estaríamos aqui, mas ele quer que nós vivamos aqui. Esse é o conceito de santidade. Santidade separa cada coisa para revelar, ok, a sua santidade ao mundo, ok? A importância da santidade ao mundo, para que usar aquele instrumento para santificar, para elevar ao Eterno, aos reinos espirituais, sem você querer um estado de espírito, eu vou me embora daqui, eu vou me isolar. Não é isso. O Eterno quer que a gente viva aqui, cumpra as mitzvot aqui e faça daqui um local, uma morada para Ele. E é isso que vai acontecer, Baruch Hashem, breve em nossos dias, com a vinda do Mashiach e com a redenção final, ok? E aí a segunda fase espiritual a ser alcançada é negativa, ou seja, não faça. O Eterno sempre disse não faça. Por que não faça? Quando a gente não faz o que é ruim, automaticamente aquilo que é bom se aproxima. Nem sempre aquilo que você faz de bom tem um poder de, às vezes, afastar aquilo que é mal da gente. É preciso não fazer, ou seja, não faça. As coisas boas automaticamente elas se aproximam de você, e faça coisas boas, ou seja, nós precisamos dessas duas pernas, não faça e faça. Não faça o quê? Não faça nada daquilo que é negativo, e faça aquilo que é positivo. E outra coisa que a gente pode aprender para finalizar é destacar os desejos pessoais, tá? Os nossos caprichos, se quer se aproximar de Deus. Ou seja, a gente muitas vezes, o que eu quero falar com isso? Muitas vezes a gente tem que abdicar, a gente tem que abrir mão de determinadas coisas se a gente quiser se aproximar de Deus. Aonde nós aprendemos isso? Quando o próprio Moshe disse, fique longe das suas esposas, tome banho, faça o mikvah. Nós devemos nos preparar, devemos abrir mão de determinadas situações, determinados comportamentos, para que a gente possa se achegar até a Deus. E finalizando, a Torá também vem nos ensinar que nós devemos nos esvaziar para que a Torá preencha as nossas vidas. Existe um pequeno ditado, que é um ditado popular, pode ser um ditado de uma outra cultura, mas que diz que uma xícara vazia, eu não sei de onde vem muito isso, eu não me lembro, mas diz que uma xícara vazia não pode ser enchida. Novamente, uma xícara cheia não pode ser enchida. Porque uma xícara cheia não pode ser enchida porque ela já está cheia. Então nós devemos nos esvaziar para que a Torá justamente possa preencher as nossas vidas. Ok? Gente, a gente fica por aqui. Vamos fazer a brachá posterior do estudo da Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chayel lenatai betochenu. Baruch atah Adonai noten Torá. Amém e amém. Bendito sejas tu, Eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a lei da verdade e plantaste a vida eterna no meio de nós. Bendito sejas tu, Eterno, que nos deste a Torá. Amém e amém. Muito boa essa paraxá. Vamos continuar estudando, vamos continuar caminhando rumo à redenção final, abraçados com a Torá e pedindo que Mashiach venha brevemente em nossos dias para que a gente possa estar unido com Hashem, nossa terra, Eretz Israel, e todos nós juntos, família, papai, mamãe e filhos. Shalom Aleichem, Shabbat Shalom e Leitraot.